Segunda Reis, capítulo de número 4. Só os que encontraram, digam amém. Amém. Versículo 8. Sucedeu também um dia em que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. Há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia em que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a a ela, pôs-se diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no qual o tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Senhor Deus, a tua palavra não volta vazia. Nós cremos que o Senhor reservou esta noite para falar aos corações dos que serão alcançados por esta palavra. Prepara os nossos corações, a nossa mentalidade, tira toda a distração, ó Deus, e nos conecta com teu Espírito, segundo o teu propósito e o teu querer. Fala conosco nessa noite, conforme tu queres, e nós te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Essa tarde eu estava meditando
acerca desta palavra. E o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração que a mensagem desta noite é resposta para as nossas vidas. E eu convido a você a pegar para si aquilo que Deus reservou para a sua vida nessa noite. Antes de iniciar a mensagem, eu quero te fazer relembrar que todas as vezes que a palavra ela é pregada, não é o pastor, não é o homem, mas é o próprio Deus falando conosco. Porque muitas das vezes nós falamos: Senhor, fala conosco, fala comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de ouvir algo da parte do Senhor, mas não se atentamos a isto. Então não tenha dúvidas, a palavra desta noite é resposta para as nossas vidas. Os versículos que nós acabamos de ler está falando acerca do profeta Eliseu e também sobre a mulher sunamita que residia em Sinem. Mas para nós compreender a tão ampla e poderosa maneira em que Deus usava o profeta Eliseu, nós precisamos voltar um pouco para que nós possamos compreender o porquê, para quê, qual é o propósito em que o Senhor tinha na vida do profeta Eliseu. Uma coisa é você ver Deus usando alguém, mas para este alguém ser usado por Deus, alguma coisa anteriormente aconteceu. A Bíblia diz que Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. Quem era Elias? Quem foi o profeta Elias? Elias foi um homem diferenciado de todos os profetas de sua época. Um homem que tinha intimidade com Deus a ponto de clamar ao Senhor para que fogo descesse do céu, e fogo descia. No capítulo de número 17, do versículo 1 ao versículo 7 de 1 Reis, o profeta Elias desafiou Acabe, dizendo que não ia chover sobre a terra, isto segundo a sua palavra, porque tinha intimidade com Deus. Após citar essas palavras desafiando o rei Acabe, o profeta Elias vai para a beira do ribeiro de Querite, e a Bíblia diz que o Senhor envia os corvos para alimentarem com pão e carne pela manhã e também pela noite. O mesmo profeta Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 8 ao versículo 24 de 2 Reis, o profeta Elias ora, e o filho da viúva de Sarepta reviveu. No capítulo de número 18, no versículo 40, o profeta Elias, após ser
ser desafiado pelos falsos profetas de Baal, conhecido ali os 450 profetas que foram derrotados pelo profeta Elias, porque Deus estava com ele. No capítulo de número 19, a Bíblia diz que Jezabel ameaça o profeta Elias, e ele, temendo as ameaças, ele desce para o deserto, aonde a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo que o desperta, tem posto em sua cabeceira pão cozido sobre a brasa e uma botija de água, no qual o anjo ordenou por 2 vezes que ele se alimentasse, porque o caminho era longínquo. Após o profeta Elias se alimentar do pão cozido sobre as brasas e beber a água da botija, ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida, até chegar no Monte Horebe, e adentrar uma caverna, na qual o próprio Senhor falou com ele, dizendo: Elias, Elias, o que fazes aqui, Elias? A Bíblia diz que depois em que ele teve as experiências com Deus, ao sair daquela caverna, a entrada da caverna, o Senhor dá uma ordem a Elias, dizendo: Elias, vai até Abel-Meolá e unge um homem que trabalha com bois. O nome deste homem se chama Eliseu. Unge ele como profeta em seu lugar. Era o mesmo que o Senhor estivesse dizendo: Elias, eu vou te tomar para mim. Está chegando a hora, mas a obra não pode parar, e você vai preparar alguém para dar continuidade àquilo que você começou. Em 2 Reis, no capítulo 2, a Bíblia diz que agora Elias está juntamente com o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que eles estão indo em direção ao cumprimento da vontade do Senhor, que era tomar Elias para si, através de um redemoinho de fogo. E neste diálogo em que eles iam caminhando, o próprio profeta Elias disse a ele: o Senhor vai me levar, está chegando a hora, ficai aqui. Mas ele fez questão de acompanhar o profeta Elias até o momento final. E no versículo de número 8, a Bíblia diz que eles se deparam de frente ao Jordão, e para que eles chegassem ao outro lado era um grande desafio. Porém o profeta Elias pega a sua capa, dobra ela no meio e toca sobre as águas do Jordão. E quando ele toca com a capa as águas do Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abriu, se abre, e eles passam em seco, porque o Jordão que estava fechado agora se abriu. Aleluia. No versículo de número 9, Elias disse a Eliseu: antes que eu vá, peça a mim o que você quiser.
para que eu venha lhe dar, conforme o propósito que for designado. E a Bíblia diz que naquele momento Eliseu pede que ele recebesse a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, que repousasse sobre a vida dele mesmo, de Eliseu. No versículo de número 9 e 10, conclui-se que o próprio profeta Elias diz a ele: se tu me veres, se tu contemplares, quando o Senhor me levar, assim te será feito. E a Bíblia diz que, estando o profeta Elias agora numa carruagem de fogo, vem um redemoinho de fogo e os separa e leva o profeta Elias. Eliseu, quando fica no versículo 11, ele vê. No versículo 12 ele grita: meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros. E naquele instante o profeta Elias ainda deixou a capa cair sobre o solo, a mesma capa que ele tocou sobre o Jordão, e o Jordão se abriu. A Bíblia diz que Eliseu agora toma consigo a mesma capa, e agora ele não está mais com Elias, ele está sozinho. Porém ele tem que voltar pelo mesmo caminho que ele veio, mas não mais com Elias. Ele vai ter que refazer todo o trajeto que ele fez acompanhado do profeta Elias. E aqui eu entendo que tem momentos na nossa vida em que Deus vai permitir que alguém esteja do nosso lado, juntamente conosco, até um determinado ponto. Dali para frente é só nós e Deus. Você está entendendo? Ainda que queiramos que alguém esteja conosco, Ele mesmo vai intervir. Por quê? Para quê? Qual é o propósito? Para ver se verdadeiramente nós estamos dispostos a atender o seu chamado. Muitos pensam que para entrar no céu vai ser de rabeira. Vai ter pais que infelizmente vão adentrar e os filhos vão ficar para trás. Em contrapartida, vai ter filhos que vão adentrar a eternidade e pai e mãe vai ficar para trás, porque a salvação ela é individual. Então não se escore muito em fulano, em ciclano, não, queridos. Se apegue com Deus. Os homens nos decepcionam, os homens nos frustram, nos abandonam nos momentos mais difíceis da nossa história. Dependendo da provação que nós enfrentamos, tem gente que fica na plateia, não fica do nosso lado, fica na plateia. Para quê? Para ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que agora Eliseu retorna. Só que quando ele se depara com o Jordão em sua frente, de um lado tem uma plateia, porque a Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam ali, olhos fixos. Eu imagino que um olhava para o outro e dizia: agora Elias não está mais com ele. Eu quero ver como é que ele vai fazer, porque tem que atravessar de volta.
Eles haviam passado em seco, mas agora o Jordão novamente estava fechado. Tem momento que a gente vai dar de cara, de frente com o Jordão fechado. O que pode tipificar isso? Uma porta que se fecha, uma situação que a gente se sente num beco sem saída, uma causa, um problema que nem parente pode nos ajudar, somente Deus. E alguém vai surgir naquele instante, não para estender a mão para você, mas simplesmente para olhar e dizer: agora eu quero ver como é que ele e ela vai sair desta situação. Eliseu se aproxima, pega na sua mão a capa, olha para o Jordão, mas não olha para quem estava na plateia. Olha para o Jordão, mas não olha para quem estava lhe observando, porque ele está de frente com o desafio. Quando você se dá de frente com o desafio, não adianta você tentar fugir, não adianta você tentar pegar atalhos. É necessário enfrentar a realidade. Um dia eu encontrei com alguém e falou assim para mim: já estou 3 dias dormindo direto. Por quê? Tomando remédio. Por quê? Estou numa prova tão grande que eu prefiro ficar dormindo o tempo todo para mim não lembrar, para mim não viver. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde vai ter que acordar para enfrentar a realidade. Não existe problemas que não tenha solução, queridos. É mentira do inimigo quando diz: acabou, não tem mais jeito, agora é o fim dele, agora é o fim dele. Não, é mentira do inimigo, porque o controle está nas mãos de Deus. Ele olhou para o Jordão, ele pega a capa. Imagine ele pensando consigo mesmo: agora é o teste para saber se o que o profeta Elias falou verdadeiramente se cumpriu na minha vida, se verdadeiramente eu recebi a porção dobrada do seu Espírito. Não é que o poder estava na capa, mas Deus tem seus mistérios, sua forma de agir e de trabalhar. Ele pega a capa, e quando ele choca a capa sobre as águas do Jordão, o Jordão se abre, e os filhos dos profetas olham e diz: verdadeiramente o Espírito que estava sobre a vida de Elias está repousado sobre a vida de Eliseu. Ele vai fazer coisas grandes, ele vai fazer coisas grandes, ele vai fazer coisas grandes, porque Deus está com ele. Aí os dias se passam, e Eliseu dá continuidade às missões. E como agora de costume, ele fazia visitas, cumpria missões, propósitos, atendendo o seu chamado, também sobre Sunem. E a Bíblia diz que todos os dias ele passa à porta de uma mulher muito rica, na qual a Bíblia a chama como sunamita. E todos os dias que ele passava ali, ela lhe oferecia pão para ele se alimentar. Todo dia ele passava, além dela oferecer o pão, ela observava a sua conduta e concluiu que aquele homem era um santo homem de Deus. Existe o homem que Deus usa e existe o santo homem de Deus. Por isso que a gente vê os escândalos e alguém diz: como é que pode esse camarada com essas atrocidades?
com tantos delitos, o homem que Deus usa, o santo homem de Deus, é diferente. Aí a Bíblia diz que ela agora tem um diálogo com seu esposo, e ela diz assim no versículo 9: eis que tenho observado que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. E ela diz ao esposo: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. Eu fico imaginando, porque a escrita do texto faz questão de frisar: façamos-lhes, pois, um pequeno. Por que não apenas frisar: façamos-lhe um quarto? Ou por que não frisar: façamos-se um grande quarto? Já que o profeta servia a um Deus grande, já que o profeta era usado de uma forma grande, façamos para ele um pequeno quarto. Entenda que para Deus fazer coisas grandes, Ele não precisa de coisas grandes, mas Ele usa coisas pequenas para fazer coisas grandes. Tem gente que já quer começar grande e depois diminui, mas quando a gente começa pequeno, a tendência é crescer. Primeiro porque a gente serve a um Deus grande, mas tão grande que o próprio globo terrestre cabe na palma de suas mãos. Não é a gente que carrega ele na mão para lá e para cá, mas é ele que nos carrega na palma de suas mãos. Aí ela diz assim: junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira. A dizer que visto ele pôs, quando ele vindo a nós, para ali se retirar. E assim foi feito. Fizeram um quarto pequeno. Todos os dias, quando o profeta vinha, ele pousava, ele descansava naquele quarto. Ali ele se alimentava, até que ele chega a uma conclusão: esta mulher tem feito muito bem em nosso favor, porque Eliseu não estava sozinho. Eliseu agora tinha um servo que se chamava Geazi, um servo leal, submisso e obediente. Imagina ele olhando para Geazi dizendo: meu servo, essa mulher tem feito algo por nós que poucos fariam. Nos dá pão todo dia, mandou construir esse quarto para a gente repousar, para a gente descansar. Alguma coisa eu tenho que fazer para que venha retribuir tudo o que esta mulher tem feito por nós. Aí a Bíblia diz, no versículo de número 12, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando ela, ele pôs-se diante dela, porque lhe dissera: eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo, que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se faça por ti, ou fale ao rei, ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu
Então disse ele: que se há de fazer por ela? Aí quem responde não é a mulher, quem responde é o seu servo. Geazi olha e diz assim: meu senhor, ela não tem filho, e seu marido é velho. Era ótica de milagres. Na ótica humana era impossível. Aí ele dá outra ordem dizendo: chama ela agora. E ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Deus fez a promessa através do profeta, e ele cumpriu a promessa através do profeta. Ela concebeu, ela deu à luz, ela teve um filho. E no versículo 18 a Bíblia diz que crescendo o filho, ele estava o quê? Crescendo. Sucedeu que um dia ele saiu para encontrar com seu pai, que estava com os segadores. Aí quando o garoto chega diante de seu pai, ele já chega: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aquelas coisas de menino, né? Ai, pai, eu estou na dor de cabeça terrível, pai. Ai, que dor de cabeça, pai. Aí nessas horas aí, a maioria dos pais já disse: é com a sua mãe. É assim? É a mãe que vai para o hospital. Se fica internado, é a mãe que fica. Se tem que medicar em casa, é a mãe que medica, não é assim? Diz: chama um servo lá, um dos que estavam com ele, e diz: leva lá o meu garoto até a mãe dele. O servo pega o garoto e leva até a sua mãe. Aí a Bíblia diz que a mãe tomou o garoto e colocou sobre os seus joelhos. Aonde ela colocou? Irmão, as coisas de Deus não têm explicação. Por que é que ela não tem? Por que é que ela não deitou o garoto sobre o colo? O texto dizendo: mas imediatamente ela deitou o garoto sobre os seus joelhos. Eu vou lhe dar um conselho pastoral nessa noite. Se o teu filho e a tua filha está passando por uma situação que na ótica humana é uma causa impossível, a solução é: coloca aonde, irmãos? Nos joelhos. Tem muita gente que chega sempre a frisar: o que mantém um filho de pé é a oração de uma. É de joelhos. É de joelhos. É de joelhos. Só que a Bíblia diz que ela colocou o garoto sobre os seus joelhos. Até que horas? Até que horas? Meio-dia. E qual foi o resultado? Morreu. Aí tem mãe que vai dizer: que adianta orar? Viu aí? Colocou nos joelhos e o garoto morreu. Que adianta eu colocar os joelhos no chão, orar pelo meu esposo, orar pela minha família, orar pela minha casa, se a situação não está sendo favorável? Tem gente que ainda chega a dizer assim: quanto mais eu oro, mais aquele tribuloso piora. Não é assim? Quanto
mais eu oro, parece que dá um revertério. Em vez dele virar bênção, ele se transforma em maldição. Quanto mais eu oro, em vez da porta se abrir, a porta se fecha. Quanto mais eu oro, parece que as coisas se tornam cada vez mais difíceis. Irmão, é uma engrenagem. Tem gente que quando está a poucos minutos de tomar posse do milagre da vitória, desiste, recua, se entrega, abre mão, se ausenta, foge do chamado, foge da responsabilidade. Ela colocou o garoto sobre os seus. Até que horas? Meio-dia. Até que horas? Bispo, eu estou cansado de repetir esse negócio. Pelo amor de Deus, manda eu repetir. Não, é para você não esquecer. Foi até meio-dia. E aqui eu trago para você o tema da mensagem desta noite. Qual é o tema da mensagem desta noite, bispo? Se ainda tiver unção, a morte não fica. Parece que vai acabar assim, mas não vai. Se ainda tiver unção, a morte não fica. O problema de muitos é que quer bênção, quer vitória, quer milagre, quer porta aberta, quer a conquista, mas não quer buscar unção. A unção não é de homem para homem. A unção vem de Deus para as nossas vidas. Eu estou falando de todo tipo de unção. A unção ministerial. E nos últimos dias tem pastor orando para desconsagrar, tirar a unção. Se a unção não vem dele, vem de Deus. E tem a outra unção, que é aquela que está sobre a nossa vida constantemente. Quem tem unção, aonde chega, ele chega para resolver problemas e não para criar problemas. Já viu que quando tem alguém enfermo na tua casa, na tua família, até quem fala mal de você te telefona e diz: tu pode vir aqui fazer uma oração? E por que tu não fala? Por que não faz tu? É porque não tem unção. Você está entendendo? Tem gente que odeia crente, fala mal de crente, amaldiçoa crente, pragueja os crentes, diz que tem ódio dos crentes, mas quando o negócio aperta, tá indo para onde? Para a igreja. Leva meu nome lá para oração. Aconteceu uma tragédia, pede para orar pela minha família, está no leito da morte. Por que é que não ora? Porque não tem unção. E aqueles que quando vê um demônio manifestar já saem: eita meu pai, chama lá fulano, chama o pastor, chama Beltrano, chama Ciclano, meu Deus do céu, ai Jesus, ai. E tem uns que ainda falam assim: Ave Maria, só falta fazer o sinal da cruz. Por que é que não vai lá e põe a mão para expulsar o demônio? Está faltando unção. Faltando unção. Só que lembra lá atrás, lembra? Vai ter momentos que Deus vai deixar a gente sozinho. Aí tu vai ligar, não vão atender. Você está entendendo? Tu vai gritar, ninguém vai responder. Vai que vai ser lá na parada de ônibus, tu esperando o ônibus para ir para o trabalho. Quando tu pensa que não, que tu olha para o teu lado assim. Aí aquela mulher que está do teu lado esperando o ônibus no mesmo momento, quando tu olha para o lado, ela está assim, Aí se não tiver reserva, meu irmão, o negócio fica estreito. Fica estreito. Fica.
Há uns anos atrás, acho que mais ou menos uns 6 anos atrás, vieram chamar a gente para expulsar um demônio ali, nos predinhos ali, perto do quadradão. Foi eu e o presbítero Wagner. E aí quando a gente chegou lá, ele estava pelo lado de dentro, tinha grade, e a família pelo lado de fora. Ninguém entrava. Eu estou falando de demônio, não é aquele demôniozinho que você fica, como é seu nome? Ele disse, eu sou o demônio tal. Tu vai fazer o que? Eu vou matar ele. Não estou falando esses demôniozinhos aí que são, você está entendendo? Sem vergonhinha aí que são pagos para dizer que é demônio e não é. Você está entendendo? O negócio lá era terrível, terrível. Quando a gente chegou assim, ele parecia aqueles porcos, aqueles javali. Misericórdia. Espumava pela boca assim, rangendo os dentes, chacoalhando a grade assim, dizendo, eu quero sangue, sangue. E era aquela voz do capeta, sangue, 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 sangue. Falei, aí Wagner, agora? Ele falou, é com o senhor. Vamos ter que cair para dentro, tem que expulsar de longe. Mas já começou a se bater, porque a nossa preocupação era porque o demônio ia machucar o camarada todinho. Aí eu falei para a irmã, abre. A esposa dele, ela disse, tem certeza? Disse, pode abrir, abre. Aí quando ela abriu, que a gente entrou, coitado do Wagner, estava com vidro de óleo na mão. Quando o Wagner entrou para tentar segurar ele, ele já agarrou no pescoço do Wagner. Os dois começaram a bolar no chão assim. Eu nunca esqueci disso. O Wagner deu logo umas porradas. Eu falei, Wagner, na porrada não, Wagner, pelo amor de Deus. Mas foi o jeito, irmão. Ele pegou logo pelo pescoço dele assim, ele começou a dar uns murros assim nele, foi torcendo e puxou o braço para trás assim, deu uma puxada para trás, prendeu assim, segurou. Eu já vim, botei a mão na cabeça, sai em nome de Jesus. Irmão, era demônio demais, era legião de demônios. Aí saiu aquele monte de demônio, ele respirou. Aí o demônio falou assim na boca dele, eu só saio se for lá na igreja. Eu falei, rapaz, tá querendo assistir o culto? Pô, não seja por isso. Pô, vamos pro culto. Foi nesse dia que eu descobri, de forma, na prática, que tudo que a gente tem, é por isso que a Bíblia diz, tudo que a gente tem que apresentar ao o carro, a casa, os utensílios, os bens. Mas é só bem material. Você se engana. Aí a gente pegou ele assim, pelas pernas. Wagner pegou por aqui. Quando eu abri a porta do carro, assim, a porta de trás, que a gente puxou ele para dentro do carro, era o meu negão. Lembra do negão? Loga, negão ali era monte todo dia, monte, subindo e descendo, negão. Ungido. Quando a gente puxou ele para dentro do carro, quando ele entrou, ele se bateu, tem fogo aqui dentro. Falei, pô, vai queimar, vai. Fechamos as portas, trouxemos para cá. Ele entrou espumando. Quando chegou aqui na frente, manifestou mais uma vez. A gente repreendeu. O demônio saiu de forma completa do corpo daquele homem. Ele fez uma aliança com Deus e ficou firmado em sua promessa. É preciso ter unção. Então ela colocou sobre os joelhos, ficou até, meu Deus. Quem lembra do Salmo 91? Vamos lá, pastor Francisco, Salmo 91. Calma aí, segura aí. Bem devagarzinho, viu? Já estou terminando, 10 minutos a gente termina, irmão. Fique tranquilo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno. Segura aí. Não temerás espanto noturno. Nem seta que voe de dia. Segura. Que voe quando? De dia. Que mais?
nem peste que ande na escuridão, Que mais? nem mortandade que assole ao meio-dia. Que horas? Ao meio-dia, Nem mortandade que assole. ao Em meio-dia. outras palavras, colocou no joelho, não resolveu, não é sinal que a história acabou. Se foi meu dia, não vai acontecer o plano do inimigo, porque não temeremos a mortandade que assole ao meio-dia, porque nós servimos ao Deus vivo, santo e poderoso. Acabou? Na ótica humana tinha A. Aí a mulher pega o garoto, levou no quarto do profeta, deitou sobre a cama, fechou a porta e saiu. E chamou o marido. Quem está me ouvindo, diga amém. Chamou o marido e disse: bem, manda-me já 2 moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aí o esposo faz uma pergunta para ela e disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: não, bem, fique tranquilo, tudo vai. Em outras palavras, tá tudo bem. Tava tudo bem? O garoto estava morto, deitado na cama. Ela nem contou para o esposo. Eu vou até o profeta. Ele estranhou. Não é lua nova, não é sábado. Eu disse: mas está tudo bem, fique tranquilo. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, foi e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí quem? A sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E qual foi a resposta? Vai tudo bem. Ela sabia, irmão, que o controle estava nas mãos de Deus. Tem momentos que alguém chega pra gente e pergunta: e aí, como é que tá as coisas? Só vitória. E o crente está todo esbagaçado. Em contrapartida, e aqueles que estão no mundo, que se desviou: e aí, como é que tá, meu querido? Como é que tá as coisas? Maravilha. Conversa. Está apanhando mais do que saco de pancada lá no mundo, e está dizendo que está maravilha. Conversa, tá não. Tá não. Deus conhece os nossos corações. Tem gente que está aqui e que está sendo alcançado por esta palavra, que está igual aquele hino daquele camarada lá da Paraíba: toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Por caba dizer os pedaços,
é porque o vaso realmente estava só os pedaços. Tem dia que a gente está assim. Que o diferencial, que quando a gente serve a Deus, tem momentos que Deus nos quebra na mão dele. E ele não joga fora. Porque se na minha casa um copo desse quebra, um vaso quebra, vai pro lixo. Nem tentar colar a gente não tenta. O diabo joga fora, o Senhor não. Tá só os pedaços, filhão? Tá, tem problema não. Eu vou fazer de ti um vaso. Agora, porém, ele faz para ficar no ponto que ele quiser. Se não ficar, o processo inicia tudo. Ele quebra para fazer de novo. Partiu ela, pois, estou terminando, veio ao homem de Deus no Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Aí depois vem as perguntas. Mas no versículo 27 diz: chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou-o nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la, e disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de ar. Irmão, o profeta já sabia que alguma coisa não estava. Você está entendendo? Ele sabia que não estava tudo bem. O profeta aqui tipifica a própria presença de... O que a gente entende? Tem dia que você diz, está tudo bem, mas o Senhor sabe que não está tudo bem. Ele sabe. Aleluia. E o Senhor me cobriu e não me manifestou. E disse ela: eu pedi ao meu Senhor algum filho. Em outras palavras, foi eu que fui até ti dizer que queria um filho? Não. Aí ela diz: não me enganes. Em outras palavras, eu não queria, eu não pedi, tu me destes, e agora o garoto morre. Que negócio é esse? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, vai, se encontrares alguém não saudais, e se alguém te saudar não respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. No versículo 32, ele chega na casa, o menino jaz morto sobre a cama. Então ele entrou e fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Subiu, deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa, de uma parte a outra, tornou a subir, estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Chamou e ela veio, e disse ele: toma o teu. E ela veio, se prostrou aos pés
inclinou a terra e tomou o seu filho e saiu. Sabe por que o garoto reviveu? Porque aonde tiver unção, a morte não fica. Irmãos, Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Tem gente aqui dentro nesta noite que a morte está batendo a sua porta. Você pode até dizer, está repreendido em nome de Jesus, realmente está repreendido. Mas sabe por que Deus colocou esta palavra no meu coração? Para dizer que através da unção que está sobre a tua vida, a morte não vai prevalecer. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Aonde você estiver, por 2 minutos a gente termina. Aonde você estiver, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar juntos agora para a gente terminar. Essa mensagem dessa noite não faz a gente correr, sapatear, pular, não. Mas através desta palavra, Deus está trazendo resposta a corações nesta noite. É tempo de voltarmos ao primeiro amor. É tempo de voltarmos à oração, à consagração. Porque quando a porta a morte chegar, ela não vai permanecer. Porque a unção de Deus sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua casa. Lembra dos livramentos que Deus já te deu. A morte já tentou ceifar a tua vida várias vezes. Sabe por que você escapou? Não é porque você é bonzinho e bonzinha, é porque a unção de Deus está sobre a sua vida. O mal vai ter que bater em retirada, a enfermidade vai ter que desaparecer, porque você está coberto pelas mãos do onipotente Deus. Ó Deus da Bíblia, a tua palavra foi ministrada nesta noite aos corações. Tu conhece o coração dos que clamam, tu conhece o teu povo e a tua igreja. Ó Deus, cumpre o teu propósito, cumpre a tua promessa, cumpre o teu desígnio e a tua vontade, e nós te louvaremos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Tem alguém nessa noite em nosso meio que reconhece que da forma que está não dá para continuar e quer refazer ou fazer uma aliança com Jesus? Se tiver alguém, sai do teu lugar e vem aqui à frente. O Senhor te ama, Ele te chama e Ele quer te salvar. Tem alguém para Jesus? Todos estão firmados? Glória a Jesus por isso. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.